Café Bíblico. A Bíblia como fonte de inspiração para o conhecimento e o crescimento pessoal. Um podcast de Frei Dionis Rafael Paganotto. Bem-vindos a esse episódio do podcast Café Bíblico, que, como vocês sabem, a cada semana partilha um café e uma reflexão bíblica propondo algum tema, alguma atualização da vasta cultura bíblica para colaborar no nosso conhecimento e crescimento pessoal. 2020, episódio número 9. Em junho de 2016, eu iniciei uma importante etapa na minha vida, o doutorado em teologia com ênfase bíblica. Eu sabia que seria algo muito exigente, dedicação total por ao menos 4 anos, e nas conversas que eu tive com aquele que foi o meu orientador, pesquisando na instituição, em sites, eu percebi logo no início que ia precisar de muita organização e planejamento. 2 palavras que são muito utilizadas pelas empresas e que eu percebi desde o início desse doutorado que também teriam que me acompanhar no estudo e em toda a minha vida. Logo no início, eu tive que apresentar um projeto de pesquisa, mais de 20 páginas bem detalhadas de tudo aquilo que eu iria fazer no decorrer destes 4 anos. Aquele cronograma apresentando as disciplinas, os estágios, os congressos que eu ia participar, os grupos de pesquisa, quando ia escrever a tese, quando ia fazer a qualificação, a defesa pública, a correção, a publicação. Mas eu sabia desde o início que teria que ter também algo a mais, o planejamento. As viagens, os estudos extras, as várias horas de pouco sono, mudar de perspectiva, se abrir a novas descobertas. E foi assim que eu descobri que a organização e o planejamento acompanham todas as etapas da nossa vida, do nosso trabalho, das nossas escolhas, não só no estudo. E também é possível perceber isso no Novo Testamento, quando Jesus propõe um projeto missionário aos seus discípulos, ele coloca tudo muito bem organizado e planejado. Por isso que o tema do podcast de hoje é a organização e o planejamento de Jesus. Um texto bíblico. O texto bíblico que eu proponho para nossa reflexão é Lucas 10, do versículo 1 ao 12, quando Jesus envia os 72 discípulos em missão. Depois disso, Jesus escolheu 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Antes da partida, Jesus lhes disse: "A colheita é grande, mas os operários são poucos. Eu envio vocês como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, sacola, sandálias, não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Entrando em uma casa, digam: a paz esteja nesta casa. Se um filho da paz morar ali, a paz de vocês vai repousar sobre ele. Caso contrário, vai retornar a vocês. Fiquem nessa casa, comam e bebam do que oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não passem de casa em casa. Nas cidades que vocês entrarem e forem recebidos, comam o que oferecem. Anunciem que o reino de Deus está próximo. Nas cidades que vocês entrarem e não forem recebidos, saiam e anunciem na praça: a poeira da cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos. Porém, saibam que o reino de Deus está próximo. Um café ajuda a refletir.
Jesus era um líder extraordinário. Durante muito tempo, ele preparou os seus discípulos. E o Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ouvir, é dividido em duas grandes partes. Essa preparação até o capítulo 9 e no final desse mesmo capítulo, quando Jesus se encaminha a Jerusalém. Então, esse envio missionário dos discípulos acontece logo em seguida a essa importante decisão que Jesus teve, ir para Jerusalém. É interessante também notar os números que são utilizados. 72 discípulos, 6, número da humanidade, vezes 12, o número de Israel. É a humanidade que vai ao encontro de Israel. 6 vezes 12, 72. E depois, esses discípulos são enviados de 2 a 2, ou seja, duplas. 36 duplas de missionários que vão à frente de Jesus. E esse nosso grande líder organiza a atividade missionária e projeta o sucesso e também a adversidade daquilo que os discípulos vão encontrar. A organização é algo a curto prazo. Como eu dizia no início, apresentar um cronograma bem detalhado. Jesus organiza a viagem. Levem o básico, o necessário. Nada de sacola, bolsa, sandálias. Organiza também a aproximação a casas e também às cidades. E Jesus organiza a pregação, anunciar o reino de Deus. É muito sintético. Ele quer chegar ao maior número de pessoas, por isso diz aos discípulos o básico. Como são 36 duplas, que não tinham comunicação entre elas, nós devemos imaginar que essa organização era ainda mais importante. Todos foram e deveriam voltar, retornar ao mesmo tempo. Jesus prepara assim o tempo, o espaço e até o relacionamento dessa grande atividade missionária. O planejamento, por sua vez, é algo a médio e longo prazo, porque os valores dos discípulos não vão mudar ao longo da missão. As respostas do ambiente interno de uma casa e externo de uma cidade vão só enriquecer os discípulos. Eles vão ter que reagir à falência, à rejeição, aceitar aquilo que as pessoas oferecem, porque a missão é preparar o caminho. Eles vão ajudar Jesus, mas a missão não termina ali, porque eles estão se encaminhando para Jerusalém. Depois é lá que continua a missão e após a ressurreição de Jesus, essa missão vai muito além daqueles vilarejos que eles teriam encontrado no caminho. O resultado desse grande planejamento não é só para aquelas pessoas que foram visitadas nessa missão. O planejamento diz respeito também aos discípulos, aos 72 que Jesus escolheu para essa grande messe e enviou como ovelhas em meio aos lobos. Por isso que a organização é tão importante para o planejamento, porque é necessário ler a realidade, entender como reagir antecipadamente àquilo que pode acontecer. Se as pessoas teriam dito sim, a paz permaneceria com elas. Mas aquelas pessoas que diriam não, a paz retornaria aos discípulos. Jesus já prepara eles para o sucesso e, ao mesmo tempo, para a falência. Ele desenvolve um método de anúncio. Ele desenvolve algo que vai ajudar os discípulos a obter um sucesso naquilo que era possível. E, sobretudo, não gastar energia inutilmente. Recebi um não, vou para outra casa, vou para outra cidade. Eu não quero insistir muito aqui porque eu sei que o tempo dessa missão é estabelecido, é determinado, é breve.
Ao invés de ficar ali insistindo, vamos para outra porta que talvez vai se abrir para esse projeto. A primeira coisa que Jesus diz aos seus discípulos é: ofereçam a paz, o bem-estar, algo interior. O que será que Jesus fez durante esse tempo? Pois ele enviou os discípulos à sua frente, para onde ele deveria passar. Mas ele não delegou indiretamente. Ele também participou dessa missão, pois aonde os discípulos chegavam e anunciavam a paz e o reino de Deus, é como se eles estivessem trazendo o próprio Jesus ali. A missão, portanto, não é algo matemático. A organização e o planejamento são necessários, mas os resultados muitas vezes vão além daquilo que se espera. E é interessante aquele grande gesto que Jesus convida os seus discípulos a fazerem: sacudir a poeira dos pés. Tem, num primeiro momento, um significado teológico, porque quem vinha de fora da Terra Santa sacudia os pés para deixar aquilo que era impuro fora e assim poder entrar na Terra Prometida. Tem também um significado simbólico, porque indica quase que um girar a página, não chorar o leite derramado. Então Jesus usa essa imagem que eles estavam acostumados para dizer: se deu certo, ótimo. Se não deu certo, gira a página, vai para frente, continua. E tem um significado muito prático, porque a missão tem esse tempo determinado. Não podemos ficar aqui acumulando poeira. Sacode e continua. Nós não temos o resultado final da missão. Sabemos um pouco mais adiante do texto que os discípulos voltaram alegres. E Jesus parabeniza e diz no final: estejam ainda mais alegres, porque o nome de vocês está inscrito no livro da vida. Por isso que não se valoriza tanto o resultado da missão, mas aquilo que a missão trouxe para os discípulos. Sendo assim, a organização e o planejamento são fundamentais e colaboram muito na missão eclesial que Jesus está propondo. Não garantem, obviamente, o sucesso, porque devemos lidar sempre com pessoas, não com máquinas, robôs, somente números. Teremos alegrias, tristezas, surpresas, novidades, mas o importante é ter a visão do todo, essa visão completa daquilo que está acontecendo e se preparar sempre para resultados tanto positivos quanto negativos. Considerações finais. Eu gostaria mais uma vez de recordar o doutorado, porque eu tinha muito claro um ponto de partida e um ponto de chegada: apresentar o projeto e defender a tese. E quando eu comecei a defesa da tese, eu me comparava a alguém num barco, no meio de um grande lago. Sabia de onde estava saindo e sabia aonde eu queria chegar, mas como eu faria essa viagem, eu não tinha a menor ideia. Tinha tudo muito organizado, planejado, mas tiveram tempestades, tiveram momentos aonde tive que desviar a rota. O importante é que eu cheguei no porto seguro e no final aproveitei a viagem, descobri, aprendi, dialoguei com muitas pessoas, fiz novas amizades, me surpreendi, tive que me reinventar em alguns momentos. Essa é a riqueza de fazer uma viagem como essa. Ter tudo organizado e planejado e ao mesmo tempo se abrir para a novidade. Essa é a riqueza de ter uma organização e um planejamento, mas não ser escravo de tudo aquilo. Creio assim que pude evitar a perda de tempo, gastos desnecessários de energia pessoal. Tive também a graça de manter o foco e se preparar para vários resultados nessa longa viagem. Repito, a organização e o planejamento são essenciais em tudo, mas são uma parte da viagem.
porque no fim das contas não é tanto o resultado em relação aos outros que importa tanto, mas sim o resultado que acontece na gente, naquelas pessoas que preparam, se organizam e procuram aproveitar essa viagem da vida. Concluo o podcast de hoje fazendo a menção de Abraham Lincoln, o 16º presidente norte-americano na metade de 1800. Ele tem uma frase muito famosa, que é a seguinte: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o machado, me preparando para evitar gastos de energia inúteis e focando no resultado, mas sabendo muito bem a organização e o planejamento. E isso é fundamental, como eu dizia, na vida, na família, na igreja. O próprio Jesus utilizou na missão dos 72 discípulos quando ele começou essa viagem para Jerusalém. Algo muito importante para o ministério dele e para a nossa salvação. Agradeço a sua atenção por ter partilhado mais um café. Uma ótima e abençoada semana e até o nosso próximo podcast Café Bíblico.